Olá, graça e paz. Hoje nós temos um CBBV em casa um pouco diferente e eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre o Salmo 23. O Salmo 23 ele diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante essa visão que Davi tem, né, do ser humano, né, e de si mesmo. Davi, sendo um guerreiro de sucesso nas suas batalhas, sendo o rei, né, um rei de, de grandes riquezas, né? Mesmo assim, mesmo tendo toda essa notoriedade, essa importância que Davi tem na Bíblia, ele consegue enxergar que ele não é nada, ele é simplesmente um ser sensível e frágil e que depende da mão de Deus para ser cuidado. E ele vem mostrando toda essa visão de que ele é um ser frágil nos 3 primeiros versículos, até que ele chega no versículo 4, que ele fala sobre o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É assim que diz o versículo. E interessante que quando nós trazemos esse versículo para o contexto geográfico da época, a cidade de Jerusalém ela estava edificada num monte. A antiga cidade estava edificada num monte e existiam várias saídas, várias portas, com caminhos diversos para várias regiões do país de Israel. E uma dessas saídas dava por um vale chamado Vale da Sombra da Morte. E esse vale, o caminho ele começava a se estreitar e entrar em meio a pedras e vegetação vasta, exuberante, alta, ao ponto que essa vegetação se fechava e bloqueava a luz do dia. Quando o sol não estava a pino ao meio-dia, quando você tinha os períodos da manhã e da tarde, esse caminho ele era obscuro, ele era escondido da luz, né? Você tinha uma sombra muito grande por conta da vegetação. E esse caminho era muito usado pelo fato de ser um caminho mais curto para a região de pastagem, ele era muito usado pelos pastores. Entretanto, as ovelhas, elas, pelo fato de serem seres sensíveis e de terem seus sentidos reduzidos, ela não enxergava direito, né? Um animal que a visão era limitada, e você consegue imaginar que, pelo fato de ser um animal de visão limitada, no escuro ela ficaria muito mais limitada essa visão. Então a ovelha ela entrava em pânico. Quando passava por esse vale, por esse caminho escuro, ela entrava em pânico. E não era comum acontecer de rebanhos se dispersarem, desviarem do caminho e as ovelhas se perderem. Então o que os pastores da época faziam? Eles pegavam, iam atrás do rebanho, colocavam a ovelha experiente à frente, e atrás do rebanho, e com sua voz comandava a ovelha experiente que estava à frente, e com o cajado batia nas pedras para que as outras ovelhas ouvissem o som do cajado e se acalmassem, percebendo que o seu pastor estava por perto e que nada ia acontecer. Se você continuar na leitura, você vai ver nos versículos posteriores que Davi fala: sua vara e teu cajado me consola.
E é isso, exatamente essa conotação que Davi está trazendo, que apesar dele estar passando por um vale onde a sombra da morte é presente em todos os momentos do dia, e o medo está ao redor, o perigo está rondando, pelo fato dele saber que Deus está com ele e que a vara de Deus e o cajado de Deus está presente para corrigir e salvá-lo dos momentos difíceis, isso trazia confiança para Davi. E se você fizer um paralelo, trazendo mais para frente, nos dias de Jesus Cristo e os discípulos, onde você tem a passagem de Jesus com os discípulos no barco, no mar da Galileia, e Jesus está dormindo e sobre o barco vem uma grande tempestade, você vai entender que para os discípulos não era necessário o desespero, o pânico, porque Jesus estava no barco, independente dele estar aparentemente dormindo, Jesus estava no barco. E só o fato de Jesus simplesmente estar no barco, para eles já deveria ser um motivo de fé. Porque a ordem dada por Jesus aos discípulos é: vamos pegar esse barco e vamos passar para o outro lado do mar. Vamos passar para a outra margem. Se Jesus deu essa ordem, logo é porque, independente do que acontecesse no trajeto, eles chegariam do outro lado do mar. Eles chegariam na outra margem. Mas não, eles entram em pânico. E o que os discípulos falam para Jesus? Não te convém que morramos? O Senhor está dormindo? E você consegue entender nessa frase dos discípulos que eles estavam em pânico. Não enxergavam que o Criador das coisas estava com ele no barco. Eles enxergavam a tempestade, eles enxergavam a dificuldade, eles enxergavam o perigo, mas não enxergavam que o Criador das coisas, o Criador do mundo estava com ele no barco. Tanto que quando Jesus acorda e faz com que o mar se acalme e o vento pare, eles ficam admirados e perguntam: quem é este que até o mar lhe obedece? E nós hoje não sabemos que Jesus Cristo é nosso Salvador, é o nosso Redentor e que o Espírito Santo está conosco todos os dias. Temos que ter a confiança que Davi teve. Temos que ter a plena certeza de que, mesmo que a situação esteja difícil, Deus está conosco. Mesmo que as ondas se levantem e o vento sopre, Cristo está no barco conosco. Jesus está no barco conosco e nada de mal nos acontecerá. Passaremos por aflições sim, mas Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, nesse momento de quarentena, onde as pessoas estão passando por dificuldades, tenha bom ânimo. As aflições vêm, mas elas passam também. E só consegue perseverar na fé aquele que confia em Deus. Confie em Deus. Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre estará com você. Independente se é vale da sombra da morte, independente se é pastagens verdejantes, independente se são águas tranquilas. Ele sempre estará com você. Fique na paz.